Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Isto nada mais, nada menos é dádiva de Deus. Eu devo isto a Ele. Eu não devo isto a mim mesmo. Não estou aqui nesta hora por força do meu próprio braço. Sei que deitei e levantei, porque assim o Senhor me ajudou. Eu creio nas Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém, meus amigos? Amém, minhas amigas? E até mesmo aquele que possa se fazer de inimigo, não de mim, da palavra de Deus. Eu quero dar início orando e iremos entrar nesta hora nas Escrituras Sagradas. Eu não quero você, meu irmão, não quero você, minha irmã, não quero você, meu amigo, não quero você, minha amiga, não quero você, meu inimigo, que creias em mim, mas nas Escrituras Sagradas. E a mesma traz uma orientação. Não podemos julgar, condenar ninguém sem antes primeiro ouvi-la. Se eu não me engano, está lá no Evangelho de João, capítulo 5, parece 46 ou 47. Não podemos julgar ninguém sem primeiro ouvi-lo. Então, este trabalho aqui não está sendo feito para você acreditar no homem, não. E, por certo, bem sei que a minha crença, a maneira que creio, ela é considerada como seita. E eu vou dar início a isto aqui, mas nós vamos para a palavra, mas eu quero orar. Quero orar para Deus fazer conforme Ele queira essa tarde. Tratar com um povo que quer um compromisso com Deus. Não faz de conta que estamos acompanhando por aí. Senhor Deus Altíssimo, Deus de Israel, Deus vivo, estou aqui, Pai. Estou aqui e dou dádiva a Ti por isso. Ajuda meus irmãos, as minhas irmãs, o amigo e a amiga, ajuda também os incrédulos, Pai, os inimigos da fé. Ó Deus, traz ele para a Tua presença, liberta e transforma. Aos que crê, Senhor, e crê mesmo, não de boca, não faz de conta, ajuda cada vez mais ele, ajuda cada vez mais ela, guia plenamente nas Tuas Escrituras, que essas algemas de Satanás, que os homens colocaram no pulso do povo, como uma pulseirinha, e ali tem um espírito enganoso que escraviza as pessoas e eles escondem no Salmo 91, no Salmo 23. Deus liberta esse povo. Abre os olhos dele, derrama o Teu colírio santo, Senhor, sobre essas vidas. Abraça a todos com a Tua misericórdia. Ajuda, Senhor. Abre-lhes o entendimento, Pai amado. Ó Deus, dá força e saúde àqueles que precisam de força e saúde, da transformação, libertação, mas compromisso com as Tuas Escrituras, Senhor, que eles parem de estar admirados com a estrutura do templo, com todo o conforto que o templo tem oferecido a eles, mas as almas vazias, Senhor. Sepulcros calhados por aí, andando de lá para cá, daqui para ali, sem compromisso algum e sem saber das Tuas Escrituras, Senhor. Ajuda, Pai. Liberta esses homens que está diante a obra, meu Pai amado, mas que está compromissado com os bens do povo. Liberta essa vida, Senhor. Queima essa maldição do inferno, esse fingimento das trevas vindo de uma oração e fala tanto sim, pensa, mas quando o abençoador diz arrependei-vos dos vossos pecados, credes nas Escrituras e serás salvo, as pessoas se entristecem, Senhor. Ó
Pai, ajuda esse, ajuda essa. Pela tua graça, Senhor, que eu te peço e já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, pois bem, minhas irmãs, eu estava aqui falando agora há pouco, antes da oração, que a minha crença é uma crença, segundo pelos teólogos e a grande maioria de igreja, uma seita. Só que aqui é uma igreja, uma seita, um tabernáculo, uma seita que não aceita argumento do homem, pensamento do homem. Aqui é uma seita que não aceita interpretação das escrituras. Aqui é uma seita que aceita as escrituras como ela está escrito. E eu peço a você, desde já, neste momento, que você seja essa seita que aceite a palavra. Porque, meus irmãos e irmãs, aqui é uma seita que ficou com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma seita que aceita o nome do Senhor Jesus Cristo. Já os que dizem não ser seita, ficaram com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você veja o que é uma seita. Só que aqui é uma seita que não aceita a ideia deles. Aqui é uma seita que não aceita de modo algum uma mulher pastora. E pode olhar e veja, observe que eu vos digo, no meio de 30 homens erguidos hoje como pastores, 25 deles pode ter certeza que foi uma mulher que apresentou ele, ungiu, derramou um balde de óleo lá como pastores. Mulheres. E aí, essa seita aqui não aceita isto, porque na Bíblia Sagrada Deus não deu nenhuma ordenança para uma mulher no sacerdócio fazer isso. Tá vendo porque aqui é uma seita? Eu acho bom você atentar, porque você pode estar acompanhando uma seita que não aceita o que está aí. Aqui é uma seita que não aceita seu dinheiro. Aqui é uma seita que não aceita três deuses distintos um do outro. Aqui é uma seita que não aceita isso. E eu estava ouvindo outro dia um teólogo, muito sábio ele, explicando, estava até no jornal. Já tem bom tempo isso. E ele explicando a respeito desta coisa de que a igreja que não aceitar mas se chama a doutrina do Deus Trino, é uma seita. E eu fiquei ouvindo as explicações dele. Quando ele pegou e trouxe lá para depois do século III, após o último apóstolo, João, que foi preso ali em Pátimo, mas ficou outros, tipo como também, esqueci o nome dele, que ninguém nem fala dele, nem lembra do nome. Estava falando dele hoje, Deus, esqueci. Que ficou um dos apóstolos, que foi discípulo de João, ali em Pátimo. Como é o nome do homem, Deus? Traz aí. Cornélio, não. Esqueci o nome dele. Então, este homem foi morto, porque ele cria e trouxe a doutrina como o apóstolo João, lá em Pátimo, sustentou. Nenhum dos apóstolos traz citação acerca de um Deus trino, de um Deus de um triuno Deus, nenhum. Então essa seita aqui não aceita isto de modo algum. Então esse teólogo estava explicando que depois do século III ali mais ou menos, Constantino, junto com um grupo de homens, trouxe uma organização de um livro
um papel e trouxe e disse que toda igreja que não se encaixar na doutrina da Trindade será seita. Agora, a seita que não aceita isto vai lhe perguntar: qual é o homem mais santo e puro e digno de ser ouvido? Moisés, com seus 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e trouxe as revelações que ele teve, e que trouxe o mandamento vindo de Deus, não de Moisés, veio para a mão dele escrever: amará o seu único Deus acima de todas as coisas. Pois essa seita aqui aceita este único Deus, que fora dele não há outro. Se há outro aí, lá, que aceita todo tipo de ideia de homem, continue na seita e vá crendo e siga. E eu não vou lhe dizer que Deus lhe acompanhe, porque ele não é participante dessas trevas. Deus não é participante de coisa que não está biblicamente estabelecido por ele, não por ideia minha. Então essa seita aqui não aceita mesmo e vai até o fim sem aceitar esses dogmas erguidos por Satanás, porque estudou. Olha o perigo do grande estudo. Estudar é ruim? Não. Para mim até um pouco. Tenho dificuldade nas palavras, pois não tenho estudo, não estudei. Mas eu ainda prefiro ser o aceita que não aceita as ideias de homens inteligentes. Agora veja só o pensamento deste teólogo. Ele resolveu ficar com documentações de um homem envolvido com a política, que no princípio a Igreja Católica, até o ano 100 depois de Cristo, a Igreja Católica, você que é católico não sabe disso, é desinformado, está na demônia ignorância, porque eu preferia que você estivesse na santa ignorância. A santa ignorância está comigo, que não estudei, mas vocês que estudaram nem sabem disso. Pergunte a qualquer padre aí que ele nem sabe. Tem padre aí, tem 50 anos na história da Igreja Católica, não sabe que no ano 100 depois de Cristo, a Igreja Católica batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. E porque mudou? Tenha mente esclarecida, aberta, pelo menos por um segundo, para você ver e analisar e dizer: ô gente, se batizava até o ano 100 em nome do Senhor Jesus Cristo, qual é o interesse dos endemoniados rejeitar o nome do Senhor Jesus no batismo? O que é isso? É o que eu acabei de lhe dizer agora. O homem resolver ficar com a ideia de outro homem político. Constantino, em 325 de Niceia. Ah, você não sabe da história, você quer Jesus. Aí os católicos dizem que quer Jesus. Ele quer Jesus com imagem de escultura adorando. Os evangélicos dizem que quer Jesus com a Trindade adorando também, a Santíssima Trindade. Aí você veja que incoerência está tendo entre um evangélico e um católico. Então, esta seita aqui, Tabernáculo Trombeta do Sétimo Anjo, não aceita essa coisa que está aí, não, de maneira alguma. Eu quero ler a palavra de Deus aqui, porque eu estou explicando isso, porque aqui é uma seita que não aceita. Quando você ouvir botar algum irmão, uma irmã, uma pastora, uma bispo, uma arcebispa, um irmão, um diácono, um presbítero aí, para ouvir a mensagem que falo, e ele dizer: ó, irmão, não é bom você ficar não, isso é seita, rejeitar a Trindade.
E o mesmo teólogo, mesmo menciona, pelo menos um pinguinho de sinceridade ele teve. Ó, realmente, a palavra trindade não está na Bíblia, que a grande maioria dos evangélicos até adora essa Santíssima Trindade, ou sei lá que praga é, que eu já não é nem mais Santíssima, já entrou no quarteto, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Entrou um quarteto aí, já estão crescendo, porque a tendência de quem anda num espírito das trevas errado, influenciado por homens endemoniados, vai aumentando. Como é que a Igreja Católica tem seus deuses? Está pensando então em um só, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco? Não, a evangélica, que é filha dela, vai seguindo a mesma trilha, mesmo caminho. Pois essa seita aqui não aceita isto aí. Eu mando você acreditar em mim, seguir a mim? Não peço nenhum like, nem que ninguém se inscreva. Não, eu quero que você fique com a palavra. Agora, é claro que hoje temos dificuldade de ficarmos com a palavra, porque as pessoas depositaram a sua confiança no homem. O que ele diz ali está certo. Mas como pode estar certo se você não faz conferência? Tem uma conferência, vá para os estudos. Quem está mandando? Agora você diz, ó, que coisa engraçada, um analfabeto mandando eu estudar, pesquisar. Como é que pode isso? É, eu estou mandando, porque eu sou um dos mais analfabetos aqui que mais leio. É, aqui dentro de minha casa, eu sou o analfabeto que mais leio. Tudo está aqui, ó. Eu sou um dos analfabetos que mais leio aqui, ó. Eu sou um dos analfabetos que mais leio, ó. Posso até às vezes esquecer, ó. Ó, tá pouco pra você, ó. Ó, sou um dos analfabetos que mais leio aqui. E fora outros livros tá aqui que não dá pra mostrar. Eu sou um dos analfabetos que mais leio. Então o que é que ocorre? Você ficar com a ideia que o homem traz como... Que vergonha pra mim é, como analfabeto, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso daí pra mim é uma grande graça. O homem mencionar em uma rede de TV um teólogo, dizer que realmente a palavra trindade não está escrita, mas ele disse que documentos e foi preparado por Constantino, que deixou a ordenança e qualquer tipo de crença aí de religião não crê na trindade, é seita. E aqui é uma seita que não aceita esta praga que empurraram por goela dentro do povo. Você me entende? Você vê? E eu falo bem as claras, eu falo na linguagem do povo, simples, na linguagem mesmo bem clara, um meio que radical, para ver se o povo desperta. Eu estou aqui para dar uma beliscada na vossa consciência, se acaso já tem, se não já foi corroída toda na sua totalidade, mas se tiver uma gota de consciência aí, você vai prestar atenção e ver que eu não estou falando coisa aleatória aqui, um desnorteado, um maluco que pega e diz, realmente não está escrito, mas lá fulano falou, é melhor ficar com o livro que este homem trouxe, né? Ele deu o decreto lá, porque Constantino foi que deu o decreto. Agora veja o que eu disse aqui ao livro de Deuteronômio, que Moisés deixou a lei ali, o único Deus, adorai o teu único. E um homem tão estudado, cheio de doutorado, de bacharel em teologia, e diz, não, Constantino deixou uma documentação, isso daí é de dar graça, isso aí, eu não. Eu queria que pelo menos tivesse, porque tem 117 escrito aí, pelo menos 100 dos 17 que daí fosse burro como eu sou. Pronto. Gostaria, viu? Você que crê em 3 deuses distintos, eu preferia que você fosse um burro como eu. Gostaria. Vou abrir mão dos 100 agora, vou pular para os 17 e deixar os 100 de lado. Eu preferia que você fosse o santo ignorante que eu sou. Os 17. O santo ignorante, eu queria. Santa ignorância.
Mas dizer uma coisa aqui nas escrituras e dizer que Constantino que deu o decreto que está certo e rebater a verdade e dizer não acredite, peço a vocês, ele falou, tem inteligência, tem educação, rebata com sabedoria essa seita que está aí, não crê na Trindade, isso daí é seita, pois essa seita aqui não aceita essa praga que veio aí de você, prefere ficar com o que Moisés deixou lá, crer no único Deus, acima de todas as coisas. Eu, quantas vezes já mencionei aqui no meus discursos, 400... Não, minto, vamos consertar isso aí, Hamilton, você tá devagar. 812 vezes escrito um único Deus. Olha, a Bíblia Sagrada de Gênesis, zerando no livro da Revelação de Apocalipse, 812 vezes mencionando um Deus. E não fala nenhuma parte, nenhum desses meios e modo de um triuno, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí eles podem dizer lá do outro lado, ele deve ser unicista. Sou unicista, crê em um único Deus. Aí o outro pula, não, ele acredita no Filho também, ele é dualista. Aí o outro dá um salto, não, provavelmente ele deve ser trinitarianista, não está sabendo. Não sou nem unicista, que crê em um, não sou nem dualista, que crê em dois, e nem sou trinitarianista, que crê em três. Eu estou baseado-se no centro das escrituras e ali ninguém me arranca. Entendeu? Agora, é claro, meu amigo, minha amiga, que você não tem como acompanhar este raciocínio meu através de carnalidade, de intelectualidade, de mentalidade, não. Você tem que se esvaziar disto. Aí você pode dizer lá do outro lado, mas espera aí, irmão Hamilton, o pastor Hamilton, sei lá, como eu me esvaziar disso, abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu, que você foi ensinado e começar de novo, um novo nascimento, nascer de novo e pedir a Deus as claras do que eu lhe digo. Se você ficar nessa aí, não, eu já tenho 35 anos aqui, 17 anos, 20 anos, 80 anos, o meu pastor, nasci nisso, morrerei nisso. Você nem nasceu nessa e nem vai morrer nessa, você já morreu há tempo. Já tem carnaval que você está morto. Precisa nascer de novo. Mas deixa eu ler a escritura aqui, tá? Vou ler aqui o livro de 1 Pedro. 1 Pedro, epístola de 1 Pedro. Bota aí para não ter engano. Na hora alguém dizer lá, ele leu uma coisa, mas estava escrito outra, nada. Epístola de 1 Pedro 1, verso 13, 14, 15, 16. Vai ser a mensagem da tarde. Vai ser rápido, não vou tomar muito do seu tempo não, que eu sei que as pessoas têm o que fazer, já está cheias de suas religiões, de muitas crenças, e mais um, só vai a coisa entrar, mas desperta, viu? Tu que dorme. Vamos ler aqui agora 1 Pedro, capítulo de número 1, livro 1, verso 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. Portanto, cingi os vossos lombos, de vossos entendimentos. Olha, cingir vossos lombos, viu? E tratar do vosso entendimento, aquilo que você tem ouvido, aprendido há muito tempo e não tem pesquisado e procurado ver de onde nasceu isso. Sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu e ofereceu na revelação. Olha só aqui, tá falando de interpretação das escrituras, não, uma revelação. Mas para isso seus lombos têm que estar firme e seu entendimento lavado, puro, aberto para receber a revelação.
Vamos lá. De Jesus Cristo, a revelação é de Jesus Cristo, não é minha não. Como filho obediente, não vos conformeis com a concupiscência, antes haja em vós a ignorância. Vamos lá agora para o versículo 15. Mas como santos, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui é que são elas. E a coisa... Vamos lá, agora versículo 16. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos atravessando um tempo, Pai, eu te peço nesta hora, de pessoas muitas cheias de Deus, mas Deus anda tão distante dela. Ela anda nas suas empolgações, no seu emocionalismo, na sua alegria e achando que Deus está ali. Mas o Senhor, Pai amado, como um Deus que procura pessoas que esteja com seus lombos tratados, com sua mente sã, para poder receber a vossa revelação. Quem rejeita a revelação do Senhor Jesus Cristo prefere ficar com os dogmas do trinitarianismo, prefere ficar, Deus, com pão com fermento de padaria. Quem está, Pai amado, na sua demônia ignorância, prefere ficar com suco de uva e não com vinho. Ó Deus, desperta ele, desperta ela, onde quer que esteja neste momento. Abraça-o com a tua misericórdia e derrama o teu colírio santo, Pai, para com que esse povo saiba que o Senhor é santo e prefere ver santidade nas pessoas. Que elas falam tanto de santos, mas anda parecendo as trevas. Meu Deus, ajuda essas vidas, Pai, para com que das trevas parta para a luz, liberta e transformado para a honra e glória do seu santo e justo nome, Deus. Obrigado, Pai. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós sabemos que estamos lendo uma carta. Esta carta, o apóstolo São Pedro escreveu cuidando da igreja. E esta carta, por certo, não é e não foi para nós, mas pegando, agarrando-se, segurando-se bem na escritura de um orientador, de um ancião que estava cuidando da igreja e que andou lado a lado do Senhor Jesus Cristo, por certo isso cabe, encaixa nos dias atuais em nós, mas para isso temos que nos estabelecer a nossa mente para com a palavra, não para com a ideia do pastor Hamilton, do irmão Hamilton, do irmão Ciclano, do pastor Ciclano, do bispo Ciclano, do arcebispo João Cano, sei lá, tão ano aí. Não, ficai com as escrituras sagradas. Nós temos que estarmos estabelecidos na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Assim deixou o primeiro mensageiro da era, Paulo, as cartas dos Efésios. E por isso você vê as chamadas igrejas aí andando na contramão das escrituras, crendo nos dogmas da igreja, e quando você fala ou apresenta as escrituras, o entendimento, o ouvido já está cheio de comichão e a mente corrompida pelo Deus desse século, que o mesmo apóstolo São Paulo lá deixou escrito na carta aos Coríntios,
livro 4, versículo de número 4. O Deus desse século cegou. Ó, já começa tratando dos olhos para nem ver as escrituras. Fechou o entendimento, para com que não resplandeça a glória de Deus em vós. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, acautelai-vos, observai-vos, veja o que os homens apresentam a você. Tem um costume aí dessas lojas de negócio que eu não posso chamar de igreja. Eu sei que muitos ficam tristes comigo, decepcionados comigo. E vou lhe dizer bem claro aqui, não existe igreja boa. Existe um Deus bom. Mas para esse Deus bom se mostrar para você, ele não tem como fora daqui. Você está vendo um Deus desse século que fechou vossos olhos e bloqueou vosso entendimento e ouvido cheio de comichão. E como podeis contemplar a glória do Senhor? Fica difícil. Não tem meio nem modo, meu irmão, minha irmã, amiga e amigo. Você está bem com Deus fora da sua palavra. Eu sei, mas você vai dizer assim, mas espera aí, ô irmão Hamilton, pastor Hamilton, lá na minha congregação, leia a Bíblia. Eles falam da Bíblia, mas eles estão com fábulas, com histórias, ideias vindo na mente do homem e você se encanta com isto. E o que é que eu li aqui na epístola de Pedro? Portanto, cingi os vossos lombos. Versículo 13 do primeiro livro da epístola de Pedro, de 1 Pedro. Portanto, cingi os vossos lombos e dos vossos entendimentos sede sóbrio. Pedindo a você, a Bíblia está pedindo aqui, deixa eu lhe dizer, seja equilibrado. Somente isso. Equilibrado naquilo que ouve e vê. Como é que eu pude ter clareza de um teólogo, eu, um analfabeto, falando? Quando você vê dizer, mas não está escrito, não está assim, pule fora, meu irmão, pule fora, minha irmã. Eu não estou mandando você seguir a mim não, crer em mim não. Se diz assim, nas escrituras realmente não está escrito, mas aqui a gente prefere assim, seguimos assim há mais de 70 anos, temos 150 anos na história, irmã, vivendo nessa forma. Oh, meu irmão, minha irmã, fique com a palavra. Deus não tem compromisso com esses templos, Deus não vai julgar o mundo por esses templos. Deus vai julgar o mundo, julgar mim, julgar vós, segundo as escrituras. Isto aqui não é brincadeira, como eu digo e relato sempre. Se for para carregar isso e andar na contramão disso, queime-o. Jogue fora, mas não caia na terrível condenação de andar fora das escrituras, porque você diz, meu templo ensina assim, eu prefiro ficar assim como o meu pastor faz. Ele que vai dar conta de mim, ele vai dar conta de você? Como é que alguém pode dar conta de uma pessoa se ele não está dando nem dele mesmo? Como é que eu, pastor, posso dar conta de uma ovelha se eu não cuido nem de mim mesmo, de estar estabelecido na palavra? Abra o vosso entendimento, cingi os vossos lombos, e o vosso entendimento seja sóbrio, equilibrado, atento. Meu Deus, que coisa! E esperai inteiramente na graça em que se vos ofereceu a revelação. Olha aqui a revelação de Jesus Cristo. Porque
A igreja, todas elas estão estabelecidas, a grande maioria, multidões, estão travadas naquela passagem de Mateus 28, 19. Portanto, eu vos digo, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não está escrito, está escrito. Mas ali há uma revelação, a qual aqui eu li, ó. Mas esperei inteiramente na graça que, se vós oferecer a revelação de Jesus Cristo, espere na graça, receba a revelação do Senhor. Cristo disse lá, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ficai em Jerusalém, porque é de lá onde viria o derramamento, a revelação. Eu já disse as claras aqui. Seja sóbrio, meu irmão, minha irmã. Cingivos os vossos lombos. Não estou mandando você crer em mim, não. Se isso aqui não serve para você, eu lhe oriento. Risca um fósforo nela agora mesmo, jogue álcool e queime. Deus não vai lhe condenar por isso, não. Ele vai lhe condenar por você estar indo nos templos, na igreja, subindo e descendo, e com isso aberto dentro de casa, no Salmo 91, as moscas, as aranhas, as baratas, tudo pousando em cima, e você esperando uma vitória. Você vai ser mais condenado por ter ela dentro de sua casa e não seguir, não crer, do que você tocar fogo nela. Eu, Hamilton, pastor Hamilton, me responsabilizo com isso. Queime-o! Mas não carregue aquilo que você não crê. Para que praga eu vou estar com um revólver que eu sei que não atira na minha cintura? Me diga. Você não tem que ter uma arma que funcione? Para que eu quero uma pistola, uma 380, uma Magnum 44, um 38? Para que eu quero essa praga se não serve? Para que eu quero isso se não serve nada para minha vida? Eu não creio. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a Bíblia dizendo assim, e o bispo diz lá assado, e eu sigo o bispo assado, eu sigo Constantino, eu sigo os outros, eu sigo o padre, eu sigo tanto demônio. Mas isso aqui não. Seja sóbrio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um equilibrado. Porque esse Mateus que deixou ali relatado em Mateus 28, 19, não fosse um equilibrado, um sóbrio, ele ia debater com Pedro lá na igreja, dando início em Atos 2,38. Pedro, você saltou aí agora dizendo que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém eu escrevi segundo o que Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Mateus não questionou a Pedro de estar mencionando uma coisa e Mateus tinha escrevido outra, ouvido outra, até Pedro ouviu outra coisa do Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo da revelação encheu a todos e o entendimento se tornou um entendimento, um único Deus, um só batismo, uma só fé. E o livro do apóstolo São Tiago diz que Satanás crê que há um só Deus que teme até de medo, e você se encontra num quadro pior do que dos demônios, que é ele mesmo que faz você crer em 3, 4, 5, 10, 20. Sejais sóbrio. Sejais sóbrio. Não se preocupe que eu não estou irritado não quando eu falo assim, porque sobe um fogo, não um fogo contra os está escrito não, é contra uns ensinos errados, e me dá pena de vós e segue isto aí. Vocês são dignos de pena. Eu, Hamilton, aqui não vou falar nem como pastor, irmão Hamilton, tenho pena de vós. Essa seita que não aceita o que você crê aí, do outro lado eu, Hamilton, não estou falando como pastor, agora é como irmão Hamilton. Tenho pena de vós. Aí agora eu vou me apresentar mais desqualificado ainda. Caiu por diminutivo. Este analfabeto aqui,
tem pena de vós que são cheios de estudo de hermenêutica homilética e todo tipo de doutorado e mestrado na teologia e anda tão distante de Deus. Tenham pena de vós. São dignos de pena ou não? Sejais sóbrio. Somente isso, sejais sóbrio. A grande luz resplandecente tem que vir em você, meu irmão. Ir só no templo não é o bastante. Não queimar culto não é o bastante. Ser um dizimista fiel não é o bastante. Ser ofertante fiel não é o bastante. Acreditar nos apóstolos, nos mestres, nos doutores não é o bastante. Não queimar um culto um dia chovendo um canivete ou trovoado ou relâmpago, ainda indo de canoa nas enchentes, não é o bastante. Isso não prova nada. O que prova você é a palavra. Queria, coisa pequena não, 10 mestres ou 20 conversando comigo. Você ia ver claramente só um cego. O Satanás está estabelecido lá em 2 Coríntios 4,4, não vê que o homem está dizendo, um teólogo, um doutor, um homem formado e de diversas faculdades, eu nunca passei nem na porta de uma. E se eu for passar, nem me deixa entrar, pela minha santa ignorância. Realmente não está escrita a palavra Trindade na Bíblia, mas Constantino ensinou assim, deixou um documento lá no 3º século, lá depois do 3º século, e toda a igreja que não crê naquilo que... Aí eu faço a comparação, não estou mandando você acreditar em mim não. Quem é maior, que tem muitos aí que me ouvem e não sabem nem quem é Constantino, coitados. Não estudam, não pesquisa, o analfabeto aqui está por dentro. Crê em um profeta, entendeu? Eu já criei, irmão e irmã, como vocês creram. Eu era assembleano, 8 anos, fui assembleano. Eu cria, mas a luz me veio. Você pode pensar, ele saiu de lá revoltado da igreja. Não teve revolta nenhuma não. É porque eu estava vendo a Bíblia me puxando para um lado e a Assembleia de Deus me puxando para o outro. E eu não me divido com ninguém. Eu fico com aqui. Me dividir? Preferi ficar com a igreja porque eu tenho muitos amigos ali? Preferi ficar com a igreja porque eu amo o pastor ali? É ficar com a igreja porque eu tenho muitos irmãos queridos que gostam de mim ali? Deus não tem compadre. Deus tem filho. E ele sabe que um filho crê na sua sã doutrina. Um filho, não um fingido e só carrega. Então, seja sóbrio. Deixe a luz resplandecer em vocês. A luz que eu estou falando não é essa lâmpada acesa aqui não. Nem uma lanterna, por mais forte que seja, não. Uma farol de LED, a luz do Senhor. Isto aqui que eu li, ó. Vamos ler aqui novamente. Eu vou lendo e, na medida do possível, eu vou trazendo um esclarecimento. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingi os vossos lombos, dos vossos entendimentos. Sede sóbrio. Você já sabe o que é ser sóbrio, equilibrado naquilo que ouve. O homem está lá gritando, pulando, fogo descendo, você vê estrela caindo, lua pulando para um lado, o sol para outro. Não se encante com isso, porque Satanás faz tanto prodígio que você é capaz de flutuar até na terra. Seja sóbrio. Esperai inteiramente, ou espere inteiramente na graça. Quem é a graça? O que é a graça? É o Senhor Jesus Cristo. Esperai na graça que se vos oferecer na revelação de Jesus Cristo. Pronto, espere. Aí seja sóbrio. Você vai ver, tem alguma coisa errada no quadro dos que eles chamam de igreja hoje que não bate.
Não bate com o que os apóstolos fizeram, disseram, mencionaram, tudo na contramão. Não bate. Sejais sóbrios, cingi os vossos lombos. Aí vamos lá. Como um filho obediente ao que Pedro diz aqui na sua carta, seja filho obediente. Como é que você pode dizer que é filho ou filha de Deus e sabe que o Senhor tem um mandamento, tem uma regra e você anda contrário a ela? Como é que o mandamento do Senhor não é lícito que a mulher vista veste de homem? Está lá em Deuteronômio 5:20, que o homem não se traja com veste de mulher nem a mulher de homem, e você não segue a risca. Como é que você sabe que tem um mandamento do Senhor mostrando para os seus filhos obediente? Rebelde não estou tratando com praga de rebelde aqui. O rebelde pertence a Satanás, mas os obedientes e quer entrar no achego do Senhor, ele analisa, presta atenção, diz, eu preciso consertar as minhas veredas, eu preciso cingir os meus lombos e abrir o meu entendimento para essas coisas. Como é que um filho de Deus, uma filha de Deus, sabe quem foi a primeira mulher a se pintar, a trazer a pintura? Se é que sabe, que o seu líder não trata disso, foi Jezabel, gente. E o pai que procura o filho ou a filha amada está tratando disso aqui, mas não, eu prefiro ficar com... Como é que um filho amado está ouvindo o Senhor Jesus Cristo? Vós me chamais Senhor e mestre e eu sou. Assim como eu o fiz, façais vós também um com os outros. Dê o exemplo lavando os pés um dos outros. Assim como fiz, façais vós também. Olha a ordenança como um filho amado, não como uma praga rebelde. Como é que um filho amado sabe que Deus precisa que você se converta dos seus maus caminhos, que você nasça de novo, e você pode dizer que tem nascido e nascida andando de tudo a tudo, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, contrário ao que ela diz? E quando vem alguém trazer os cuidados segundo a palavra de Deus, usando o homem, por mais forma grosseira que traga aqui, mas é cuidando da vossa alma, e você diz, não, eu prefiro ficar com o meu mestre que tratou ali há muito tempos atrás. Ele foi extraordinário. Eu não quero saber de batismo em nome de Jesus, não. Meu batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu prefiro o título. E como pode a igreja dizer que crê no Senhor se Mateus escreveu lá, recebeu o batismo cá e concordou com o mesmo Espírito? A revelação veio de Pedro, estava sobre Mateus. A revelação de Pedro estava sobre João, estava sobre Tiago, estava sobre Filipe, estava sobre outros e outros. As casas rebeldes, casa rebelde é uma pessoa, você é uma casa que carrega alguma casa. Você sabe que uma casa está cheia sempre de alguma coisa. Está cheio de demônio, está cheio de rebeldia, está cheio de credos e doutrinas erradas, mas tem casa aí que está atiçando tudo pela janela, pela porta. Sai daqui, demônio! Eu prefiro crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo a minha casa, crendo no Senhor, conforme as Escrituras traz. Pronto, esse daí é o filho que está limpando a casa. Vai começar a chutar a trindade para fora, vai começar a chutar pão com fermento, vai chutar suco de uva, vai chutar mulher pastora, mulher pregadora, vai chutar mulher com cabelo pinicando, cortando seus cabelos, vai chutar mulheres, negócio de até a mulher mesmo, vai começar a jogar os esmalte, toda a parafernália para ficar uma fachada, porque Paulo disse,
que a beleza das mulheres não seja no exterior, mas sim no interior. A sua beleza, mulher, tem que estar dentro. Ou você está pensando que a coroa do marido, você que é mulher, é sua belezura? Tantas mulheres bonitas aí, o marido está trabalhando e está imaginando voltar até para casa, dizendo, meu Deus, eu preferia me abraçar agora com a onça, um leão, do que encarar aquela desgraça em casa agora. Quanto homem está dizendo isso? Porque você não tem sido a coroa do marido. A coroa do marido significa uma simbologia, ó. A coroa carrega onde na cabeça, então ele está sempre com o pensamento nela de bom, querendo voltar para casa, não vendo a hora de estar do lado da sua esposa. Mas o homem está no trabalho, doido para levar um paralelepípedo, para dar nela uma espingarda, um facão, um pedaço de pau, uma pá. Que coroa do inferno é essa? Será que sua beleza não está alguma coisa errada com você não? Você está tratando da estética e dentro é uma miséria? Você veja aí, eu sei que você não vai ver, você vai dizer assim, esse líder aí religioso, ele parece que veio de lá do meio das cinzas, de uns carvalhais lá no meio de escorpião, Eu não sei se os filhos de Isabel é assim, porque João Batista, o nome da mãe dele era Isabel. Não era brincadeira. Conseguia chamar o povo, cambada de víbora, eis que o machado está diante da vossa. Então, o nome da minha mãe era Isabel, eu não sei. Eu gostaria de ser um pregador como esses aí, eu gostaria. Eu fico olhando para eles, falando para vocês, pela rede social. Digo, eita, aí como é que a pessoa não chora, fica encantada com tanto palavreado bonito, um negócio tão... E vocês estão pensando que eu não sei trazer isso, não? Sei. Só que eu não tenho natureza de urubu. Eu não vou ver o meu irmão, a minha irmã bem mal com o Senhor e dizer que ela está bem. Eu vi ali na Assembleia de Deus, como eu já estive contando aqui, a irmã estava em uma condições decaída, e louvando e todo o povo ovacionado com ela. Quando eu me levantei e me ergui contra aquele louvor e disse que Deus não está recebendo, foi problema para mim na igreja. Mais uma vez, a irmã está na igreja. A culpa foi minha? Não, ela achou quem cuidasse da alma dela, mas sabe o que fizeram? Juntou a panelinha vindo de lá de Satanás, da igreja, e botou, foi tudo contra mim. A salvação que o pastor foi homem de Deus e me apoiou, que ele disse que Deus já tinha trazido a revelação a ele, só que ele não teve coragem de tratar da ovelha que ele estava cuidando. Eu era obreiro na época, foi quem tratei. Ele não teve coragem, eu nem sabia que ele tinha recebido essa revelação, não teve coragem há muito tempo. Veio sobre mim e eu cuidei. A igreja, se dissesse, minha irmã, cingi os vossos lombos, tratai do vosso entendimento. Veja o que esse homem falou. Te cuida. Deus ainda está tratando de você, não. Foi um chororô, um abraço de urso, de tamanduá dos infernos. Cuidado com esses abraços aí nessa igreja. Cuidado com esses abraços de demônio. E a irmã está numa situação, ela, a família e tudo. Isso me alegra? Não, mas ela achou um cuidado. Então eu estou cuidando de você agora. Ainda mais que você não receba, mas o cuidado de Deus, eu posso morrer hoje ainda. E esse canal ser suspenso, cancelado já. Mas minha voz vai ficar ecoando aí. Houve um homem que nos alertou. Para ficar com ele? Não. Crer na igreja dele? Não. Ficar com isso aqui. Não precisa crer em mim nem me seguir, não. Não precisa, não. Mas eu te peço encarecidamente. Cinja os vossos lombos. Creia no Senhor e na sua revelação, como um filho e uma filha amada. Eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem, A Grande Luz Resplandecente, pregado em 1957, o parágrafo 15, 17, 18, 19 ou 20, vamos lá.
Mas nos dá consolo saber isto, que nós não temos nossos destinos nas mãos. Deus tem nosso destino nas mãos e Ele ordenou que fosse assim. E não há nada que jamais interromperá o programa de Deus, havemos de chegar. Ele está dizendo aqui, se você... É tipo assim, o que eu estou falando aqui? Isto era um programa de Deus. Já tinham dito há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, que eu ia ser pastor. Muitas bocas de irmãos e irmãs. Eu nunca almejei isso. Na verdade, eu sempre até quis foi distância. Mas chegou o tempo da palavra se cumprir. Então Deus não deixa que isso corra fora, porque Ele quer tratar com alguém. E Ele quer tratar com alguém através de mim. E usa a mim para vos alertar. Cingi os vossos lombos. Tratai do vosso entendimento. Como um filho de Deus ou uma filha de Deus amada. Que tem prazer antes. Eu sei que eles gostam lá do Salmo 23. Eu sei que eles gostam do Salmo 91, mas eu vos digo, ficai com o Salmo primeiro. Saí das rodas dos escarnecedores, pois eu tenho visto muitos por aí, meus irmãos. Outro dia eu estava conversando com um deles, desviado. Ele estava sentado, comprou um cigarro, uma dose de cachaça, mas estava ainda trajado como um evangélico. Eu percebi. Aí encostou uma mulher do lado dele, pediu para pagar alguma coisa, ele disse que não tinha. Tudo bem. Aí se saiu do lado dela, chegou perto de mim e falou, aquela mulher é até bonita, né? Mas está jogada. Aí eu disse, vem cá, meu irmão, você já foi cristão, né? Ele disse, fui, estou afastado. Eu disse, eu sei que você está afastado, mas eu lhe digo, volte para a sua igreja. Procura os líderes lá religiosos, procura se chegar a Deus. Aí ele disse, irmão, eu até fiz uma visita ontem lá. Eu disse, irmão, volta para o caminho do Senhor. Aí comecei a falar algumas coisas com ele acerca de Deus. Oxe, o homem saiu de perto de mim correndo, peraí, irmão. Foi lá tomar outra dose de cachaça. Eu percebendo, o que é que fiz? Saí de perto. Quando ele voltou, não me achou mais. Da outra vez que encontrei ele novamente, já não estava mais trajado como um cristão, de bermuda, dormindo na rua. Você vê? Então, o Salmo primeiro diz, meditar na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Tenha prazer na lei de Deus, nos mandamentos. Mas a lei de Deus, irmão ou pastor Hamilton, é uma lei antiga. Eu prefiro ficar no novo. Eu já fiz diversas perguntas a um bocado por aí, que eles dizem que não está no velho, está no novo. Eu quero saber se o Velho Testamento, quem escreveu, foi Deus ou Satanás. Aí quando eu pergunto assim, foi Deus, então pronto, é porque você pegou uma coceira contra a lei de Deus. O próprio salmista Davi disse que a lei é boa. Foi Davi ou foi eu? Já li uma passagem, tem marcado aí. Paulo ou é Davi, diz a lei é boa. E Jesus disse o quê? Profeta dos profetas, eu vim para com que a lei se cumpra. Vamos lá. Parágrafo 16. E não era para haver qualquer temor. E todavia, talvez Maria e José, eles próprios, simplesmente pessoas comuns, não instruídas, tá falando aqui de instrução, viu? Maria e José, aquele casal, ela recebeu a visitação de um anjo, já estava destinado no caminho dela para carregar
enviado de Deus e teve que se cumprir, não teve como Maria escapar. Podia ter mais jovens ali, mulheres novas, virgem, esperando essa promessa, porque eles criam lá no que o profeta Isaías disse. Mas coube por escolha de Deus a Maria. E José, pessoa simples, comum. O anjo apareceu a José quando ele pensou em deixar Maria escondida. E o anjo disse, não deixai a vossa mulher, porque o que ela está no ventre dela é do Senhor. Não veio de homem nenhum, não. E José teve que crer na revelação como um filho amado, como um lombo cingido e com um entendimento aberto, sarado, para receber essa revelação. E ele não tinha como saber que estas coisas que estavam acontecendo bem naquele tempo era cumprimento das Escrituras. Aí caiu cabalmente sobre José e Maria o que foi proferido ali na boca do profeta Isaías há mais de 600 anos atrás, gente. Está cabendo a você agora a receber o que estou te orientando como um filho ou uma filha amada. Eu não estou tratando aqui com casa rebelde. Se acaso você for, você fique no que você está aí. Porque tem pessoas que ela é preparada para ser uma casa rebelde. Ela já nasceu para isso. Veio esse vínculo, está sobre si. Mas vamos lá. E a mesma coisa hoje. As coisas estão acontecendo bem neste dia. Que estamos vivendo. Muitos de nós não sabemos nada a respeito de como Deus está se movendo. Tá vendo? Mas Ele está se movendo. Ele não está se movendo pelo dinheiro do povo. Ele não está se movendo por templos bonitos, grandes construções. Ele está se movendo por um indivíduo com um lombo cingido, com sua mente aberta para receber a revelação do Senhor Jesus Cristo como um filho amado, como uma filha amada. Este é está se movendo. Agora o parágrafo 18. Há poucos, uma das senhoras que grava na sala aqui me perguntou quando eu ia falar sobre aquele assunto quanto à escritura Sputnik no ar será no próximo domingo. E eu disse, eu não sei. Parágrafo 19. Aqui é a mensagem do profeta William Marlon Branham, titulada A Grande Luz Resplandecente, pregada em 1957 pelo profeta do último século, William Marlon Branham. Vamos lá. E eu disse, não sei. Agora o parágrafo 19. Mas, vê nesta escura, novamente hora incomum, a grande mão de Deus continua a se mover com firmeza, nada irá pará-lo. É usando o profeta para trazer o povo para as escrituras. É a grande luz. E o parágrafo 20. E nós podemos ver hoje como foi quando pequena, jumento, os dois viajavam firmemente. Chegaram a chegar e à noite pelo deserto. Veja só o cuidado de Deus com esse casal viajando à noite por um jumento, passando por deserto cheio de serpente, escorpião, e a mão de Deus movendo aquele casal comum, pessoas simples que resolveram crer
receberam a mente aberta para crer na revelação do Senhor e seguir o curso que Deus queria. É o que falta em você, meu irmão e minha irmã. O problema é que nós estamos buscando muito emocionalismo, muita grande coisa, muitos sinais e prodígios e deixamos a revelação das Escrituras. Viajantes firmemente chegaram à noite, pois o deserto estava tão quente. E então vamos dizer que eles estavam na pequena montanha, ao longe de Belém. Parágrafo 21. Belém fica situada em um vale e há uma pequena montanha e estrada que chega a Belém, fazendo curva ao leste de Belém, e desceram para a cidade próxima do canto de onde faz a última curva, para começar a descer a colina, e há um montão de formações de rocha e talhadas lá, e foi cogitado pelo historiador que talvez Maria e José pararam lá para uma pequena pausa antes de descerem para a cidade aquela noite. Vejamos José com seu modo terno de tratar, pegando o jumento e sua pequena noiva, e junto ao desceram, levaram a santa sobre uma pedra e disse: querida, lá está a pequena cidade debaixo de nós, aonde esteve nascer nosso pequeno recém-chegado. Parágrafo 23. Eu posso imaginar ver as estrelas piscando um pouco, brilhando, enquanto sentado olhava sobre Belém para o seu leste deles, e quando eles estavam lá, maravilhados, enquanto contemplava as estrelas longe, centenas de milhas ao leste, ali havia outra cena se desenrolando. 24, parágrafo. Você sabe, Deus opera em seu universo lá, fez coisa acontecer em países aonde ele fez tornar forma para apresentá-la a outro. E vamos lá no Oriente, como somos informados por muitos historiadores, que este indivíduo, os magos, assim como os conhecemos, se hoje eles seriam mais ou menos chamados astrônomos, não nos destino do adivinho, mas há uma imitação. Astrônomos que chegavam a adivinhar, as pessoas correram para essas coisas, que a verdade são uma falsa concepção de um verdadeiro astrônomo. Aqui o profeta William Marion Branham, na mensagem A Grande Luz Resplandecente, está falando que Deus estava desencadeando a sua forma de fazer trabalhar, enquanto Maria e José estavam contemplando as estrelas, toda a beleza do céu e suas piscadas que as estrelas estavam dando, estava desencadeando já outro trabalho através de 3 magos
E esses magos foram guiados por Deus, desenrolados de Deus, para trazer uma coisa para o povo que cresce no Senhor. Não é essa forma de magos que temos hoje, que é uma forma desencadeada de uma feitiçaria, que não é um mago que era um mago bíblico aqui, os 3 magos, não. Não compare de modo nenhum esses astrólogos que tem aí, os magos do Oriente que vieram guiados por uma estrela vinda do Senhor para encontrar o Senhor dos Senhores estava prestes a nascer. E que este mesmo Senhor e Mestre nasça sobre sua vida nos dias de hoje, mas cingi os vossos lombos, tratai do vosso entendimento, e terás a revelação do Senhor Jesus Cristo como um filho e filha amada. Deus os abençoe a cada um. Senhor Deus, estou aqui, Pai. Obrigado por esta oportunidade, pelas vidas que vão ouvir. Abraça todos com a tua misericórdia e graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.